Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre pré-operatório, pessoal. Vejo que tem muitas dúvidas. Muita gente me procura no consultório achando que tem que fazer só um eletrocardiograma, né, que não necessita nenhum exame complementar e acha que eu consigo liberar para cirurgia já na primeira consulta. E tem alguns casos selecionados em que realmente na primeira consulta não tem possibilidade da gente liberar o paciente logo para fazer a cirurgia. É a minoria dos casos, mas pode acontecer. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre a avaliação pré-operatória. Então vem comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância de fazer um bom pré-operatório. Que eu sei que tem muita gente aí que já fez alguma cirurgia, ou alguém que vai ser submetido a alguma cirurgia. Você sabe se o teu médico ele pediu uma avaliação ali cardiológica, uma avaliação pré-operatória? Geralmente, seja cirurgia até cirurgia dentária ou cirurgia médica, os médicos cirurgiões, eles pedem avaliação tanto do cardiologista como do anestesiologista, né? E por que é importante essa avaliação pré-operatória? Vou dar até um exemplo de um caso meu de consultório. Chegou uma menina de 14 anos para uma avaliação pré-operatória. E ela veio para uma amidalectomia, ia tirar as amígdalas. Chegou no meu consultório, tudo bem, aí questionando ela, fazendo anamnese, ela falou que tinha alguns desmaios. Ela falou que ela é cheerleader, né? Aquelas de torcida de escola. E ela falou que de vez em quando ela tinha alguns desmaios. Ok, tá examinando ela, ausculta, tudo normal, exame físico normal, né? Liberação para amidalectomia. Mas aí pelo nosso filho eu falei, vou investigar um pouco mais a fundo. Por que essa menina está tendo desmaio? Em paciente jovem, a grande maioria dos desmaios ocorrem pela que a gente chama de síndrome neurocardiogênica, né? Que a pessoa fica muito tempo em pé, aí a frequência cardíaca diminui bruscamente, a pressão arterial diminui bruscamente, o paciente desmaia. Mas no caso dela, esforço induzido, desmaios recorrentes, apesar de não ter vindo no cardiologista por essa queixa, resolvi investigar mais a fundo. Então pedi um Holter, que é o eletro de 24 horas, e um exame da esteira. E pasmem, pessoal, no Holter apareceu o que a gente chama de taquicardia ventricular polimórfica, que é um tipo de arritmia maligna. E no teste ergométrico, o teste ergométrico também teve que ser suspendido precocemente, porque ela começou a fazer essas chuvas de arritmia de extrasístole ventricular. E aí começou a ter mal-estar, o médico já encerrou precocemente o exame. Na verdade, até fui eu mesmo que fiz o exame, né? E no exame físico, normal, ausculta normal, eletrocardiograma de repouso absolutamente normal. Então, se ela tivesse que operar a amígdala e a gente não tivesse feito um bom pré-operatório, essa paciente poderia ter morrido na cirurgia, numa simples cirurgia de amígdala, né? Então, olha aí a importância de se fazer uma boa avaliação pré-operatória. Essa paciente, no final, tive que encaminhar para o eletrofisiologista, acabou fazendo ressonância magnética, acabou fazendo até testes genéticos para arritmia ventricular, acabou sendo submetida à ablação, que queimou o foco lá da arritmia, e hoje ela está muito bem. Nos Holters posteriores que a gente fez, ela não teve mais nenhuma arritmia. E agora sim, depois do controle da arritmia, após ela ter curado, ela vai poder operar com segurança, né? Esse é apenas um exemplo. Por exemplo, a gente pega um paciente que vai operar de uma vesícula, está com a vesícula lá inflamada, vai ter que operar. Tá, ok. Só que na ausculta a gente vê que ela tem uma suspeita ali de estenose da válvula aórtica, por exemplo. A válvula aórtica é a válvula que separa o ventrículo esquerdo ali da aorta. Então, esse paciente que tem esse estreitamento nessa válvula aórtica, ela tem uma grande chance de fazer edema agudo de pulmão. Então, o que acontece? Quando é uma cirurgia de urgência, a gente só orienta, né? Intra-hospitalar, a gente orienta. Evita hiperidratação, pode fazer edema agudo de pulmão. Algumas vezes pode prescrever algum medicamento ou outro para proteger o coração. Mas, quando se trata de uma cirurgia eletiva, nesse caso, por exemplo, de estenose aórtica,
A ideia inicial é tratar primeiro a válvula, né? E depois fazer o procedimento eletivo. Então, esse paciente se não passasse por avaliação do cardiologista antes, muito provavelmente ele ia morrer na mesa de cirurgia. Outro paciente que a gente pega direto no consultório, o paciente não tem sintoma, só que o paciente é de alto risco, ele é hipertenso, diabético, obeso, tem colesterol elevado. Ah, vem fazer um pré-operatório de uma cirurgia aí de moderado a grande porte, né? Vamos fazer alguns exames complementares, né? Pelo nosso filho, a gente sente que ele tem que fazer um teste de prova isquêmica, por exemplo. Então, a gente vai lá ou pede uma cintilografia ou um teste ergométrico e vê que esse paciente tem a artéria entupida do coração. Vendo que tem a artéria entupida do coração, encaminha ao cateterismo. O cateterismo tem lá lesões nas artérias do coração e que há necessidade de fazer angioplastia. Esse paciente, então, primeiro tem que resolver o problema do coração para que depois ele faça a cirurgia, tá? Então não tem esse negócio de chegar no consultório, doutor, o médico pediu para vir fazer um eletro aqui e trazer esses exames de sangue. Não, a gente vai fazer uma avaliação, por isso que tem até a diretriz, existe a diretriz de avaliação pré-operatória que a gente tem que seguir. Tem toda uma lista que a gente deve seguir, desde pegar o paciente se ele é de baixo risco, moderado risco, alto risco ou muito alto risco, ver se a cirurgia é de baixo porte, médio porte, alto porte, ver a sintomatologia do paciente, ver os sintomas prévios. Será que ele tem alguma arritmia maligna? Será que ele tem uma fibrilação atrial, que é um outro tipo de arritmia? Será que ele tem uma valvopatia? Será que esse paciente já teve infarto ou não? Será que ele tem vários fatores de risco que podem complicar na cirurgia? Por exemplo, se a gente vai operar uma cirurgia eletiva, se ele tiver com uma infecção de urina, ele tem que tratar a infecção de urina primeiro, né? A gente não vai mandar o paciente com infecção para a cirurgia. Então, olha aí mais um detalhe, né? Às vezes a pessoa vai por uma simples infecção de urina não investigada, evolui para uma sepse, que é uma infecção generalizada, vai para a UTI e às vezes até perde a vida. Isso por conta de uma cirurgia eletiva, tá? Você não vê esses casos aí direto, esses casos de prótese de silicone ou cirurgias abdominais, que depois o paciente tem o tromboembolismo pulmonar, aquela trombose, geralmente aquela trombose gordurosa, que né, uma placa de gordura ali sobe, né, até o coração, entope a artéria pulmonar, da tromboembolismo pulmonar, né? Muitas vezes é por azar, mas muitas vezes é porque poderia ser feita alguma avaliação um pouco mais detalhada, uma avaliação pré-operatória um pouco mais detalhada. Tá vendo, pessoal, a importância, então, de se fazer a avaliação com o teu cardiologista, desde uma cirurgia de catarata, desde uma extração dentária, até uma cirurgia vascular, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de aorta, ou uma cirurgia abdominal, tirar a vesícula, tirar, né, algum tumor, enfim, você tem que passar com um cardiologista. Outra coisa importante se falar que não, pelo exemplo que eu falei, né? Não é só os adultos, não é porque você tem mais de 40 anos, aí sim você vai ter que fazer avaliação pré-operatória. Eu sei que isso não acontece em todo lugar, mas deveria até as crianças passarem por avaliação de um cardiologista, uma avaliação pré-operatória para ser liberada para a cirurgia. Outra coisa é com relação às cirurgias que só vão anestesia local, que nem é o caso do dentista, ou cirurgias às vezes de pele, alguma coisa mais menos invasiva. Também é importante a gente fazer avaliação de risco cirúrgico, né? Porque às vezes a gente encontra alguma coisa mais grave. No próprio exame físico, às vezes ausculta, se acha alguma coisa na válvula, ou a pressão arterial. Muitas vezes a pessoa nem sabe que é hipertenso. Chega para fazer a avaliação pré-operatória, a pressão lá está 20/11. O paciente operar, né, a probabilidade de ele ter um evento no intraoperatório é muito grande, um evento cardiovascular, né? Então é importante também. Outra coisa, glicose. De repente o paciente nem sabe que é diabético, vem para a avaliação pré-operatória, a glicemia está 320. Né? Se esse paciente operar, olha o risco de infecção que ele pode ter, né? Porque a bactéria gosta ali do excesso de açúcar. Então, olha a complicação que ele pode ter por não ter controlado uma pressão anteriormente, por ele não ter controlado um diabetes anteriormente, né? Viu que eu posso ficar falando aqui horas. Eu tenho exemplos de pessoas que eu fiz o pré-operatório e tivemos que postergar a cirurgia, né?
e por conta de um vacilo ou outro, que se o paciente não fizesse a avaliação corretamente, ele poderia vir a óbito, né? Pois eu quero te perguntar, você que fez alguma cirurgia, você fez avaliação pré-operatória? Deu tudo certo a sua cirurgia? Eu quero saber também, deixa aqui nos comentários, que cirurgia que você fez, tá? E se correu tudo bem, tá? Se você gostou do vídeo, pessoal, eu sempre falo, né? Não esquece de dar o like, clica no sininho para receber todas as notificações. 80% de vocês que estão vendo esse vídeo não estão inscritos no canal, então se inscreve no canal, tá? Eu quero que você dê o like só se você gostou do vídeo, se você aproveitou esse vídeo. Se tem algum parente seu que vai operar, então seja desde uma catarata, uma extração de um dente, questione para eles. Você passou no cardiologista, o teu dentista ou teu médico solicitou uma avaliação pré-operatória, ou vai operar a si mesmo, enfim, né? Não é uma obrigatoriedade, mas seria uma recomendação de que toda cirurgia houvesse uma avaliação do cardiologista. Outra coisa, né? A função do cardiologista não é contraindicar ou indicar cirurgia, né? Mas classificar o risco, se é em baixo risco, moderado, alto risco e orientar o profissional que vai operar. Porque muitas vezes a gente consegue prescrever algum exame ou algum medicamento que vai ajudar a proteger o coração durante a cirurgia. Então a nossa função como cardiologista é falar, ó, o risco é tal e o que você deve fazer para proteger ao máximo o coração é tal coisa, é orientar o profissional. Tá bom, pessoal? Acho que entenderam tudo direitinho. Se ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar o vídeo. Toda vez que você compartilha o vídeo, você pode estar salvando uma vida, tá? Minha ideia é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou não vem. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.